Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje será relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Não esqueçam de pegar o livro didático e dar uma olhada lá nas páginas 118 a 120 e fazer os exercícios do 2 ao 8 da página 121 à página 123. Então, galera, quando nós temos duas retas paralelas, que no caso são essas duas aqui, R e S, cortadas por uma transversal, que aqui foi chamada de T, formam-se 8 ângulos, e esses ângulos, eles estão relacionados entre si. Vamos começar a entender sobre os ângulos correspondentes. Então, os ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado, ou direito ou esquerdo da reta transversal, e acima ou abaixo das retas paralelas. Então, observem aqui que os ângulos azuis são correspondentes porque os dois estão do lado direito da reta T e os dois estão acima da reta R e a S, né? Cada um em sua respectiva reta. Os ângulos verdes também são correspondentes porque os dois estão do lado esquerdo e os dois estão acima. Os amarelinhos, os dois estão abaixo das retas paralelas e à esquerda da reta transversal. Então, os ângulos correspondentes, visualmente, são esses que estão do mesmo lado da transversal e acima das paralelas ou abaixo das paralelas. E esses ângulos correspondentes, eles são congruentes, então eles possuem a mesma medida, ok, galera? Os ângulos alternos, que se desdobram em internos e externos, também são ângulos congruentes. E como que nós visualizamos eles nessas retas? Então, os alternos são aqueles ângulos que um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito da reta transversal. E os alternos internos, os dois estão internamente às retas paralelas, né? Então, observem esses dois exemplos. Os ângulos alternos externos, novamente alternos, um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, mas externos, os dois estão do lado de fora das retas paralelas, tá certo, galera? Então, esses ângulos, os alternos internos ou alternos externos, também, como eu já falei, são congruentes, possuem a mesma medida. E os ângulos colaterais são aqueles ângulos que os dois estão do mesmo lado da reta transversal, ou seja, nesse exemplo, os dois estão do lado esquerdo da reta transversal. E colaterais internos, os dois estão do lado de dentro das retas paralelas. Só que esses ângulos, os colaterais, eles não são congruentes, já veremos o que eles são. Aqui nós temos outro exemplo dos colaterais internos. Os dois estão do lado direito da reta transversal e os dois estão internamente às retas paralelas, né? Os colaterais externos. Então, os dois estão aqui do lado esquerdo da reta transversal e os dois estão externos às retas paralelas, estão do lado de fora, né, gente? Então, o que acontece com os colaterais? Então, os colaterais, eles não são congruentes, mas sim, eles somados, quando eu somo esses dois, eles resultam em 180 graus, porque eles são suplementares, beleza? Então, agora, veremos alguns exemplos para a gente treinar esses conceitos aí e fazer mais sentido para a gente. Então, aqui nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, formam ângulos colaterais externos de medida 5x menos 45 graus e x mais 45 graus. Qual é a medida desses ângulos? O que a prof acabou de falar? Que os colaterais, eles são o quê? Congruentes, suplementares, o que eles são? Então, eles são suplementares. A soma deles resulta em 180 graus. Aí, o que a gente faz? Nós somamos esses dois ângulos e igualamos a 180 graus, obtendo esta equação. Ao resolver essa equação, nós chegamos em 6x igual a 180 e assim x é igual a 30 graus. Atenção, o x é igual a 30 graus, mas o enunciado pediu qual é a medida dos ângulos. Então, é só substituir esse valor de x em cada um dos ângulos, obtendo assim, então, 105 graus e 75 graus. Aqui vale uma dica.
prestem muita atenção aos exercícios, o que o exercício pede para ser resolvido, tá? Para a gente não se perder no meio do caminho e achar uma resposta que não é, de fato, a resposta do exercício, tá, gente? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui nesse exemplo, nós temos o desenho, né? E eu quero descobrir qual é o valor de x, sabendo que há um par de retas paralelas e uma transversal. Então, aqui nós temos que identificar o que nos foi dado. Então, foi dado dois ângulos e a gente precisa perceber o que esses ângulos são entre eles dois, né? Então, os dois estão do lado esquerdo da reta transversal. Os dois estão acima da paralela, né? Então, o que eles são? Eles são correspondentes e os correspondentes são congruentes. Então, nós podemos igualar esses dois ângulos, né? Obtendo esta equação. Ao resolver essa equação, nós obtemos o valor de x sendo 30 graus. Então, nesse exercício já está resolvido, porque realmente pediu o valor de x. Beleza, gente? E agora vamos para um desafio. Então, observem aqui. Calcule o valor de x e b, sabendo que as retas RS são paralelas e ali foi traçada uma transversal. Então, primeiro de tudo, a gente tem que identificar ângulos aí, né? Então, a gente consegue perceber que o ângulo de 120 graus, ele é correspondente a todo esse ângulo que eu estou passando com a setinha. Então, nós podemos afirmar que 120 graus é igual a 4x mais 2x, porque esses dois ângulos, são congruentes. Por quê, gente? Porque eles são correspondentes, né? Então, 120 é igual a 6x e assim x é igual a 20 graus, beleza? Agora, para a gente descobrir qual é o valor de B, nós vamos ter que usar a seguinte regra. B e 4x são ângulos que estão os dois do lado de dentro das paralelas e os dois do mesmo lado direito, os dois estão do lado de dentro, né, na parte de dentro das paralelas, e os dois estão do lado direito da transversal. Então, isso caracteriza ângulos colaterais internos. E os colaterais internos, eles são o que mesmo, galera? Congruentes, suplementares, o que eles são? Suplementares. Então, a soma desses dois, B mais 4x, é igual a 180 graus. Chegamos, então, B mais 80 graus é 180. Por que ele virou um 80 graus, hein? Porque 4 vezes x é o mesmo que 4 vezes 20, porque nós já calculamos o valor de x, né? Então, B mais 80 graus é igual a 180 graus, resultando em B sendo 100 graus. Galera, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos referente aos ângulos. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tirem todas elas, façam os exercícios para treinar tudo isso. Um beijão para vocês e até a próxima aula.